Olá, padrão é tudo. Então eu vou dar uma olhada aqui no trabalho da Carol. Carol parece que é o número 2. E lembrar que, analisando o trabalho individualmente, nós chegamos a uma conclusão. Analisando o trabalho dentro da corporação, a conclusão é outra. E aqui tudo é ilustrativo para levar você a pensar e refletir sobre padrões. Nós temos aqui, e eu chegando como se fosse um desavisado, eu encontro um projeto onde eu tenho aqui 2 layouts. O layout é a disposição das informações. Disposição, conteúdo, apresentação. E a gente chama de modo. Mas o modo realmente são esses aqui. Modo gráfico de Gantt. Modo estrutura de trabalho hierárquico. Modo, tem vários modos, mas eu chamo de modo para ficar mais fácil e ficar mais aderente ao mercado. Na unidade 1 não existe tempo, na unidade 1 existe coisa. Então, olhando aqui, eu vejo que temos um projeto. E esse layout montado invoca uma estrutura de montagem por produção, por geografia, por construção. Então, essa estrutura atende a galera que precisa entender como é que a coisa é construída. E olhando as propriedades do projeto por aqui, ou olhando as propriedades do projeto por aqui, eu encontro anotações. No arquivo de projeto, eu não tenho a menor ideia sobre que trata esse projeto. Aqui o Project Charter, aqui seria o edital, cópia das especificações, cópia do que é esse projeto. E aqui são os dados classificados, informações que foram ou serão incluídas nesse projeto. Projeto empreendimento. Então, olhando aqui na propriedade do arquivo, eu encontrei uma identificação. Isso é bom porque eu, clicando no ambiente de trabalho, clicando na janela da organização, eu encontro aqui, nessa empresa, não nessa empresa aqui, eu encontro aqui andamento. Não vou ver porque está em andamento. Aqui, outro participante. Unidade 1 do projeto não está em andamento. Concluo que está concluído. Minha organização ainda não tem pastas de andamento, concluindo, concluído, previsto, preliminar. Então, eu tenho uma identificação aqui. Andamento e está concluído. Bom, então voltando aqui, eu encontrei aqui um layout que me diz que isso é codificado, a estrutura analítica de produção por local de obra tem uma estrutura classificatória e eu vejo aqui, se eu encolher ao nível 1, eu vejo que eu tenho um trabalho direto e um trabalho indireto. Muita gente negligencia o indireto. E o indireto, início, planejamento, encerramento e no meio desse caminho tem uma execução, que é o trabalho direto. Então, no futuro, que nós não temos ainda, há de aparecer aqui, no tempo, a produção desses pacotes. Palavra legal, deliverable, pacote, entrega. E aqui eu tenho uma entrega grande, provavelmente contrato. Eu encontro fase 1, fase 2, fase 3. Fase ou é coisa? E nós estamos trabalhando com coisa. Então aqui eu encontraria, por exemplo, pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, sei lá quantos pavimentos. No pavimento 1 eu encontrei alguns blocos a serem montados. No pavimento 2, alguns blocos. Então eu entendo que nós temos uma fase, um pavimento, e aqui eu teria todos os blocos. Me parece, olhando a figura, isso já foi comentado em outra análise do participante, que tem um pavimento que não tem coisa. Quer dizer, tem um pavimento que não tem um bloco específico, é continuação do bloco anterior. Eu não vou conferir isso porque o monitor deve fazer isso. Mas veja,
Volume do bloco é um campo livre. Campo livre são campos que eu documento coisas. Eu preciso ter campos livres padronizados na empresa. Enquanto na empresa eu estou livre aqui para fazer os meus campos livres. Então eu tenho aqui um volume. Esse volume é conveniente. Esse volume vai ser utilizado. Esse volume mostra o quanto isso agrega ou como eu vou medir isso. Por enquanto eu estou entendendo que a minha entrega tem 9, 18 e tem 450 metros quadrados. Ainda nesse layout, eu não sei se o layout definitivo é esse, eu encontro 2 outros campos livres. Por quê? Porque alguém precisa dessa informação. Enquanto eu preciso saber a estrutura do meu trabalho, classificado em partes da coisa e a coisa menor da coisa maior, talvez alguém precise enxergar o meu trabalho, quer dizer, o menor pacote aqui é o bloco, sob o ponto de vista do risco operacional da segurança do trabalho. E aqui, através de uma caixa de escolha, é possível fazer. Eu tenho 3 níveis, não são 5 nem 8, são 3 níveis padronizados pela organização. Mas aqui eu teria o responsável, não estou vendo o nome do responsável aqui. Isso há de ter uma consequência. A regra do caderno de estudos, na verdade, é uma regra corporativa. Se não está bem escrito, é porque a regra corporativa não está bem escrita. Mas eu não estou enxergando responsável nenhum. E aí, eu já entendi que foi classificado, eu acredito que esses blocos são os blocos certos, mas bloco A, acabou o bloco A. Bloco A da onde? Da fase 1. Bloco A da onde? Da fase 2. Seria conveniente, e isso está nas regras, deveria estar nas regras, que é bloco F da fase 1, ou é o bloco F da fase 1. Assim, nunca confundiria com o bloco A da fase 2. Se é que existe, né? Peraí, bloco 1, F1, bloco A. E ficou igual. A identificação requer uma regra. Ainda que dentro do seu próprio projeto. Ou seja, você vai ter que definir um padrão único de identificação. Para evitar esses problemas, já existe uma identificação única, que é o número do código estrutural, chamado de código WBS. Atenção, Work Breakdown Structure é essa, o Work Breakdown Structure. Porque se você tiver outra estrutura, e aí a gente chama atenção que sempre fazem essa, mas existem demandas que devem ser atendidas. Vamos ver a seguir. Então, eu estou colocando aqui uma identificação minha, que talvez não seja da organização. Mas eu garanto que quando eu falar F1, bloco A1, é esse aqui. Ou eu vou me referenciar sempre ao contrato. Entreguei, concluiu 2.1.2. Se o caderno de estudos não traz um padrão, que crie-se um padrão particular. Chamo a atenção de que isso é melhores práticas. Ainda não existe uma norma internacional para falar sobre isso, que seria um desperdício também. Mas, de qualquer maneira, há de se pensar nisso aqui, porque isso já garante a identificação única. Mas nós não somos máquinas, seria melhor que tivesse isso aqui. Eu vou dar um duplo clique na 8. E eu leio bloco F1, é bacana. Não encontrei um responsável aqui. O responsável que eu digo é um manager. E eu acho que tinha um espaço para isso. Eu não tenho certeza, o monitor com certeza vai falar sobre isso. E eu tenho notes, e eu não sei absolutamente nada do que é esse bloco F. Descrição, critérios de aceitação,
critérios de pagamento, critérios de avaliação, critérios de qualidade, tudo isso deveriam estar constando aqui, porque no nascedouro do projeto se declara isso. Declara isso para que no meio do projeto, no meio do empreendimento, não se questione. Então, quando eu declarar o bloco F1, bloco A11, a descrição é essa. Tudo bem, isso vem do contrato. Critérios de aceitação. Será aceito se. Não tendo mais nenhum se, e eu atendi os 5 sis, esse bloco foi concluído e foi aceito. O critério de pagamento é primeiro, depois. Então, se foi aceito, não depende do fiscal. Não depende do conceito nem do subjetivo. São 5 critérios contratuais. Se não está no contrato, lamento, o contrato não foi bem feito. Critério de pagamento. Pagarei em 30 dias. Pagarei mediante a nota. Pagarei mediante um relatório sumarizado. Está escrito aqui. Se eu tenho aceite e eu entreguei todos os documentos, tem que pagar. De acordo com o contrato. Se não está no contrato, lamento. Critérios de qualidade. A qualidade tem que passar por isso. Ora, se passou em todos esses critérios que foram retirados do contrato ou de um aditivo específico, então foi aceito porque, inclusive, respeitou os critérios de qualidade. E foi pago porque passou por todos os crivos necessários. Logo, eu sei o que é para fazer, eu sei que foi feito, isso vem do contrato. Eu sei que o controle de qualidade prevê isso e foi atendido. Eu sei que a aceitação passa e foi aceito, formal. Então, o processo de pagamento acontecerá conforme contrato e ninguém mais fala sobre isso para cada bloco, para cada produto principal e para o projeto. Isso fica claro que no nascedouro da estrutura do trabalho nós estamos apenas copiando elementos contratuais. Então, Carol, você entendendo esses critérios, jamais terá problema no avanço físico, nem terá problemas no avanço financeiro, nem terá problemas de retrabalho, uma vez que, se você sabe o que é para fazer e você sabe todos os critérios, concluiu, nenhum fiscal acha coisa nenhuma. Nenhum supervisor vai ser subjetivo. Então, a técnica é a melhor maneira de ser objetivo e a técnica é a melhor maneira de não ter problemas contratuais. Essa documentação é relevante e você não criou nada, você traz isso do contrato ou dos aditivos contratuais. Sem pensar sobre a coluna manager, eu teria aqui, por exemplo, que quem toma conta, não sei se agora, talvez seja na unidade 2, quem é o responsável? Aqui é uma criatura. Mas quem é o responsável contratual, que responde pelo andamento, pelo gerenciamento, é outro. Duplo clique e eu coloco aqui um responsible. E eu tenho aqui Daniel, diretor, Jorge. Então aqui seria, por exemplo, Jorge. Apareceu aqui o Jorge, que tem um código. Pode ser o nome dele, pode ser o código. Códigos são padrões internos. Eu, que sou estranho, cheguei e encontrei um código 004 que eu não tenho a menor ideia quem é. Por outro lado, eu não encontrei nenhum nome aqui. Podia ser Pedro, João. Eu não sei quem é o responsável disso aqui. Também não sei a descrição disso aqui. Quer dizer, agora eu já tenho alguma ideia, né? Quando eu paro o mouse, eu tenho uma leve ideia. Então, tem um manager. Se eu colocar um manager para cada coisa, o computador, o sistema, automaticamente levará cada coisa para cada responsável. E que cada responsável fale sobre sua
responsabilidade e que o sistema colha as informações e traga para cá. Não é razoável ficar eu ligando para o COD 004 para perguntar coisas e colocar aqui. Um sistema inteligente distribui, o COD 004 recebe só o dele e responde só pelo dele e o sistema integra tudo. Continuando aqui na minha navegação, eu encontrei um outro modo, é o modo 5, porque eu não sou o responsável pela construção, eu sou o responsável da segurança do trabalho. E aqui eu estou com a visão das coisas, não do tempo, e eu estou vendo aqui o seguinte, eu estou vendo que existem riscos. Vamos ver? Essa parte aqui não foi classificada. Alguém tem que resolver isso. Porque eu sou da segurança, eu só quero enxergar baixo, médio e alto. Então tem riscos altos. Eu quero ver os riscos altos. Encontrei os riscos altos. Estão no bloco E, quer dizer, bloco E da onde? Eu não sei. Pode ser do primeiro pavimento, do quinto pavimento, da fase 1. Já começou a me dificultar. Eu tenho aqui uma EAP, eu tenho uma estrutura, mas essa estrutura é minha, eu não sei bem de onde é isso. Então vamos continuar aqui no médio, aqui. Veja, eu fiz uma alteração lá e não revisei aqui. Eu vou revisar aqui no update. Tomara que funcione. Pronto, vamos ver se funcionou. Nível 1. Baixo Pedro. É porque eu classifiquei, né? Se eu abrir aqui, eu vou encontrar o bloco F, baixo Pedro. Eu acho que isso aqui é Pedro. Eu não sei, eu estou confuso nisso aqui. Espero que o monitor ajude a clarificar isso aqui. Mas eu da segurança tenho risco baixo, médio e alto. E eu estou procurando aqui os meus problemas. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui eu sei que é da fase 1. Esse aqui eu não tenho a menor ideia de onde. Mas eu preciso focar na minha estrutura. Falamos então um pouco sobre o Advanced Work Packaging. Essa estrutura me atende à área de segurança. E aqui, talvez, no futuro, eu veja como as coisas vão acontecer na produção, em que momento e também em que custo. E aí eu posso tomar atitudes para risco alto. Eu crio atividades e peço para que sejam incluídas no projeto. Eu verifico as atividades e leio nas notas se a segurança do trabalho foi contemplada. Por enquanto, eu estou vendo que a estrutura me atende. Eu sei, deveria saber, né, que nós temos um risco alto nesses blocos, mas a estrutura é por risco e por responsável. Por risco, deixa eu ver isso aqui, update, por risco e por responsável. Então, deixa eu ver aqui. Por que eu não estou vendo aqui o responsável? Aliás, como eu botei Pedro, nós já temos aqui o Pedro toma conta do bloco F1. Se eu tivesse cadastrado tudo direitinho, a segurança do trabalho veria todos os blocos do Pedro de risco baixo. Por enquanto eu estou vendo uma confusão aqui. Ou seja, essa estrutura 005 precisa de um refino. Carol, entrei como uma pessoa que não sabe dos critérios de produção, mas eu estou confuso e eu sou da área de segurança do trabalho, eu não sei como é que eu vou administrar risco alto, porque eu não sei quem é a criatura que está fazendo o trabalho. Eu vou até ver aqui, Pedro,
Ctrl C. Se eu tivesse isso, eu saberia quem é que está onde. Por enquanto eu não tenho isso, né? Então, eu vou fazer só um exemplo aqui. Para eu poder mostrar o que o cara da segurança do trabalho gostaria de ver. Olha, jardinagem também deve ter risco, né? Não sei. Tudo tem risco numa segurança do trabalho. Ok, aí eu salvei por cima. Estraguei o trabalho da Carol. Então eu vou dar uma olhada aqui e vou ver a estrutura 005. E vou pedir para que ele atualize, porque eu mexi na matriz. Atualizando, eu hoje tenho, vamos ver, risco alto. João, Maria, Pedro. Então eu tenho que me preocupar. Esse aqui eu não sei, o bloco C eu não classifiquei. Eu acho que eu não classifiquei um dos blocos. Quem seria? Esse. Não classifiquei um dos blocos. Então eu preciso voltar e reatualizar essa estrutura. Vamos lá, atualizando. Então eu, de novo, eu da segurança entro e procuro risco alto. Minha preocupação. João, Pedro e Maria. Eu tenho que treinar João, Pedro e Maria. Tenho que treinar os outros também. Mas eu vou ficar preocupado com esses aqui. E vou olhar aqui que o João tem 2 blocos, Maria tem 1 bloco. João está mais arriscado do que os outros. Treinarei todos, mas tomarei providências maiores com o João, diria alguém da segurança do trabalho. A quem interessa essa visão? A quem interessará esse plano de ação? A segurança do trabalho. Então ele sabe aonde investir a energia dele. E ele sabe todo o trabalho que vai ser realizado. Carol, entendendo essas ideias, revisão, além daquilo que o seu monitor deve ter falado. Bom trabalho.